Oi gente, tudo bem? Esse vídeo é muito especial porque tem a participação da minha prima querida Marília. Obrigada pela tua participação nesse vídeo. É um prazer. E a gente vai estar falando sobre sonhos, né? Tipos, interpretação e também algumas dicas. E eu quero começar falando sobre sonhos espirituais, né? A gente vê desde Gênesis Deus dando mensagens, né, para o seu povo através de sonhos. E até eu quero trazer 2 versículos, né, que comprovam que Deus realmente se comunica com a gente através de sonhos, que diz assim: ouçam as minhas palavras, quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revela em visões, e em sonhos falo com ele. Em Números 12, 6. E também diz: e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Joel 2, 28. E sabe, eu acredito que com o fato de Deus dar sonhos, né, para o seu povo, que a gente lê na Bíblia, eu acredito que ele não quis apenas comunicar uma mensagem específica naquele momento, através daquele sonho, mas também acredito que ele quis deixar registrado, né, na Bíblia, que essa é realmente uma forma válida no qual ele se comunica com o seu povo em todas as épocas e inclusive nos nossos dias. E eu quero também trazer alguns exemplos de pessoas da Bíblia que tiveram sonhos. Bom, a Bíblia fala que Jacó teve um sonho com uma escada que estava apoiada na terra e o topo dela chegava até o céu. E a Bíblia diz que anjos de Deus desciam e subiam por ela. Bom, José também teve sonhos, 2 sonhos na verdade, dados por Deus, no qual em um deles ele estava amarrando feixes de trigo com os seus irmãos, e os feixes de trigo dos irmãos dele se curvaram diante dele. Com isso Deus estava sinalizando, né, que ele seria um líder no futuro. Isso está em Gênesis 37, de 6 a 8. Aí tem Nabucodonosor, que é outro exemplo, que teve também 2 sonhos. No primeiro ele via uma estátua com uma terrível aparência, e isso falava de reinos que viriam depois do reino dele. E também sonhou com uma grande árvore no qual um anjo de Deus gritou que derrubassem aquela árvore e cortassem os seus galhos. E isso falava sobre o reinado dele que seria tirado por uma temporada. Bom, mas agora a gente viu que Deus se comunica através de sonhos, né? Que existem sonhos espirituais. Mas como discernir se um sonho é realmente espiritual? Bom, uma regra base é todo sonho espiritual ele carrega uma verdade bíblica. Deus jamais vai ser a fonte de um sonho espiritual, de algo que vai contra a palavra dele, que esteja nesse sonho. Então, por exemplo, assim, você sonhou que está adulterando, você é uma pessoa casada e sonhou com um adultério, você e outra pessoa. É bem óbvio que Deus não vai ser a fonte desse sonho, né? Porque a Bíblia, Deus é contra adultério. Então, é uma regra, assim, básica, né, para você identificar. E outra coisa que, pelo menos para mim, né, é dessa forma, quando eu tenho algum sonho dado por Deus, esse sonho me marca. Não sei se é assim contigo, mas eu, no decorrer daquele dia, fica vindo assim, sabe, na minha mente, e parece assim que eu não tenho paz enquanto eu não oro a respeito e não busco uma interpretação. E assim, é aquele sonho que tu acorda, tu, né, já sabe que é um sonho diferente, um sonho espiritual. Então, são, né, 2 regras assim. Uma coisa, Pri, até que tu falou do adultério, eu lembro que uma vez quando eu fiz a aula de interpretação de sonhos, o professor disse que às vezes até Deus permite a gente ter sonhos assim, para você ter aquela experiência no sonho. Não é nem que Deus tá querendo dizer que você tá prestes a pecar,
Mas não, às vezes Deus até permite, porque assim, na vida real, eu nunca faria isso. E é meio que para dar assim um temor mesmo. Porque talvez ali daqui a alguns dias vai surgir uma tentação. Sim. E aquilo já ficou, e é uma coisa marcante, né, para nós, quando a gente tem um caráter, né, desenvolve um caráter com Deus, a gente não quer fazer isso. Então, às vezes pode acontecer. Vem como um alerta, isso, né? Mesmo. Sim. Bom, e outro tipo de sonho também que as pessoas têm são os sonhos da alma, né? Que na verdade é um produto do nosso subconsciente e a gente pode sonhar com coisas que a gente viveu naquele dia, naquela semana ou até mais no passado. E é muito importante a gente prestar atenção nesse tipo de sonho, porque muitas vezes eles podem expressar, inclusive, experiências traumáticas, dolorosas, né, do nosso passado. E mesmo sendo um sonho da alma, de algo que está ali oculto dentro da gente, que às vezes está ali guardado, escondido e a pessoa não está querendo lidar, Deus usa aquele sonho natural para alertar a pessoa que é uma área que precisa de cura, né? Que precisa de uma intervenção. Bom, algo também que pode acontecer, né, dentro dessa questão dos sonhos da alma é de a pessoa ter também pesadelos. Deus pode usar um sonho ruim, um sonho forte, que atemoriza, para chamar a atenção daquela pessoa, porque às vezes existe um embotamento para ouvir a voz de Deus. Deus já quis falar algo, né, para aquela pessoa e por algum motivo ela não ouviu a voz de Deus ou ignorou. Então, às vezes um sonho forte, né, pode trazer ali um alerta mesmo da parte de Deus, né, em relação aos pesadelos. Assim, a gente pode prestar atenção, às vezes, se é alguma coisa esporádica, pode ser um ataque ali pontual do inimigo, né? Mas se tem sido repetido, é realmente para trazer a nossa atenção. E recentemente até eu estava tendo muitos assim pesadelos onde eu estava angustiada, eu estava sendo perseguida, e até foi depois, e o meu sonho não acabava. Ele acabava assim, com alguém apontando uma arma pra mim, esse tipo de coisa. E aí até foi uma pessoa, né, da área da psicologia que me falou que sonhos que não acabam são reflexos de uma alma angustiada, né, de uma mente angustiada. E a angústia não é também um sentimento que provém de Deus, né? Não é não é a posição de um cristão, de um filho de Deus. E isso acaba também se tornando uma brecha para a ação de demônios, é a falta de confiança, a falta de fé. Então, quando eu vi isso, né, que também poderia ser uma brecha, assim, não é que tá cometendo um pecado, mas a falta de confiar em Deus abre brechas pro diabo, né, ou pro mal ficar ali tentando perturbar o nosso sono e cada vez mais trazer bagunça também, né, nos nossos pensamentos, porque daí a gente começa a ficar preocupado, o que está acontecendo, será que a pessoa pode ficar meio perdida às vezes. Sim. Tem dois tipos de pesadelo, né? A gente pode dizer que tem aquele que é uma coisa da alma, né, da pessoa, mas também existem os pesadelos que é o inimigo realmente, né? Eu já tive experiências assim de sonhar com demônios, né, perseguição, assim, e ver também cobra, né? A cobra remete muito a Satanás. Sim. E cobras me ameaçando, sabe? E isso realmente fala, né, de um momento que a pessoa pode estar enfrentando uma batalha espiritual, né? Bom, além dos sonhos de Deus, né, os sonhos da alma e os sonhos de até interferência demoníaca, ainda existe um outro tipo de sonho que são os sonhos do corpo. Quem nunca sonhou que estava apurado para ir no banheiro e precisava ir no banheiro? Então esse é um exemplo. Mas não acontece só isso, né? Às vezes acontece assim também de questões até hormonais nossas que acabam interferindo no sonho
e a gente não, às vezes por não saber, não ter o discernimento, acaba se culpando por algo que não precisaria. Até um assunto meio assim para estar falando, né, no vídeo, mas eu lembro que o meu professor contou que uma vez um aluno até veio para ele dizendo: olha, eu tô com a minha vida em santidade, em pureza diante de Deus. Eu lembro quando meu professor contou de uma pessoa que procurou ele porque teve um sonho assim até de conotação sexual, e ele acordou, né, uma pessoa cristã, acordou bem preocupado assim. Ele disse: nossa, mas eu tô com a minha vida correta diante de Deus, eu não fiz nada, não abri nenhuma brecha. Ele se sentiu bastante culpado. E assim, o professor falou pra ele: não, se tu tá com a tua vida em dia, né, diante do Senhor, fica tranquilo, descansa, porque é um produto, às vezes, né, dos hormônios, da mudança no corpo, né, toda mulher também passa por isso todo mês. É claro que não é uma desculpa agora pra gente alimentar pensamentos que não são puros, né, mas eles podem acontecer. Inclusive tu falou sobre isso e também é importante, assim, a gente meditar em coisas boas durante o dia, né? Porque os sonhos da alma, por exemplo, eles refletem muito do que a gente viveu, assim, né, recentemente. No passado também, mas às vezes vem um sonho, né, que remete a algo que a gente viveu naquele dia, naquela semana, enfim. Então a importância, né, de a gente meditar na palavra, de a gente pensar em tudo que é bom, puro, agradável, louvável, de boa fama, né, como a Bíblia diz, porque isso também reflete, né, nos nossos sonhos. As dicas, tá? A primeira delas é anotar todos os sonhos, né, porque é muito fácil a gente esquecer, né, é comum assim acordar e logo depois já não lembrar nada. Então já deixa, sei lá, ou um caderno com uma caneta ali do lado, né, da tua cama, ou mesmo nas notas do teu celular, já escreve aquilo que você sonhou. De preferência tenha um caderninho só para isso, né? Identifique possíveis símbolos e números no sonho, né? A Bíblia tem muita simbologia, né? Por exemplo, assim, sonhar com leão pode representar Jesus, que é o leão da tribo de Judá, mas também pode representar Satanás, né? Que a Bíblia diz que ele fica ao derredor como um leão, né? Então, e assim tem vários simbolismos. A pomba é o Espírito Santo, a água pode ser a palavra de Deus, pode ser o Espírito Santo também. Então, fique atento a símbolos, né, que estão na Bíblia e a números também. Na Bíblia existe assim muito essa questão de significados, né? Por exemplo, o número 40, né, que fala de provação, de deserto. Tem até livros, inclusive no final desse vídeo a gente vai recomendar, que dão, né, o significado de números biblicamente. O mais importante, ore a respeito, né, peça para Deus o discernimento, a interpretação desse sonho. Procure referências na Bíblia, né, que te ajudem a interpretar esse sonho também. E outra questão é que às vezes uma figura de autoridade num sonho, como por exemplo um pastor, talvez um chefe, um líder de célula, alguém assim, pode simbolizar Deus falando com você, né? Às vezes no sonho aquela pessoa está ali te passando uma mensagem importante, te dando uma direção, e às vezes pode ser o próprio Senhor falando através daquela pessoa, né? Tu quer também passar algumas dicas? Sim. Dentro do que a Priscila falou, né, do simbolismo, também preste atenção nas emoções envolvidas. Por exemplo, um leão pode representar Jesus como um leão que anda ao derredor. Então, como eu vou saber? Eu creio que tudo que vem do céu nos traz paz, nos traz alegria. Então o Senhor não vai aparecer num sonho te trazendo peso, te deixando atormentado, né? Isso não combina com Deus. Outra coisa que é bem importante, que já vai ajudar a
interpretar a mensagem é dar um título para o sonho. Se fosse para dar um título, qual título seria? Já é um bom caminho para chegar na mensagem que Deus quer trazer. Ver como se fosse uma história ali, né? Sim, aquele sonho. exato. Outra coisa é, assim, às vezes a gente fica meio preocupado, muito afoito para querer interpretar, mas procura ter um relacionamento íntimo com Deus, que a interpretação ela vai vir e vai testificar. E uma coisa eu digo, não ficar procurando na internet, o que é sonhar com um coelho, né? Porque existe muita coisa mística por trás que, às vezes, o coelho para uma pessoa representa algo e para outra é outra. Isso é uma outra questão, quando você sonha com alguém e você sente que é um sonho assim impactante ou que tem a ver com a tua vida, procura pensar o que essa pessoa representa para mim. Eu lembro assim que quando eu sonho com um pastor ou outras pessoas, líderes, eles representam uma autoridade, né, até como a Pri falou, ou assim, essa pessoa representa alguém muito usada por Deus na adoração. Então, o sonho, a maioria deles tem a ver conosco. A menos que seja algo muito específico, assim, que você sonhou com outra pessoa. E além disso, antes de dar a mensagem para a pessoa, tenha uma solução, se há um problema, né? Deus me mostrou que a pessoa está precisando de exortação. A gente não chega para uma pessoa e diz, eu tive esse sonho contigo. Né? Procura em Deus, porque às vezes também é um produto das coisas que a gente pensa, né? Sobre a pessoa. Sim. Se Deus faz uma pergunta também pra gente em sonho, é porque Ele acredita que a gente é capaz de responder para Ele. Isso é bem interessante. Deus não vai deixar a gente confuso, né? A confusão não vem do Senhor. E outra coisa assim que eu posso testemunhar, que muitas vezes no meu sonho eu já identifico, durante o sonho eu identifico que tem algum simbolismo, alguma coisa ali, e na hora é como o meu espírito já sabe o que é a mensagem de Deus. É muito incrível assim, então por isso que não tem dúvida quando um sonho vem de Deus. E uma coisa também que eu queria compartilhar, assim, que desde criança eu tinha bastante sonhos, isso foi aumentando mais na adolescência, mas muitas pessoas não acreditavam, assim, que não era nem que eu ia contar, elas não acreditavam, mas a gente não dava valor para os sonhos. Era como assim, se a gente pensasse que Deus só usava os sonhos na época da Bíblia e hoje em dia era raro, Ele escolhia um ou outro. Sim. E só se fosse uma coisa importante, uma profecia para a igreja, uma profecia... Não, Deus está... Antes de querer agir, de evangelizar ou te usar para evangelizar pessoas, Deus está interessado no meu relacionamento com Ele. Então Ele vai usar de sonhos, visões para falar comigo, para me construir. Então eu estou cada vez mais apta a estar propagando do amor dele. Bom, e ainda dentro das dicas, a gente quer recomendar alguns livros para vocês. Recomendo muito esse livro aqui, Nomes e Números Bíblicos, do Dan Duke. Outro livro que eu não tenho aqui agora, mas que é maravilhoso e vai assim esclarecer todas as tuas dúvidas sobre sonhos e visões, é o livro Sonhos e Visões, da Jenny Ramon. Maravilhoso também. Esse eu só tenho em e-book, mas recomendo muito. Sim. E eu gostaria, para quem fala inglês ou quer também aproveitar e aprender inglês, né? Sonha e aprende inglês interpretando. É esse livro aqui, que seria a tradução dele, O Código Divino. Que Qual é o autor? Ele é do autor Adam Thompson e Adrian Bailey. Ele é até assim um dicionário. Então, antes ele ensina a gente várias dicas, várias coisas, até essa questão dos pesadelos eu aprendi com esse livro aqui. E ele é um dicionário com referência bíblica. Então você, eu sonhei com um cachorro, eu sonhei com uma espada. Então ele vai te dar várias referências bíblicas
E o que isso, né, quer dizer? É claro que sempre tem que combinar também com aquilo que representa na sua vida, Sim. os sentimentos, né? É algo assim também que eu digo que Deus, ele não quer fazer ele se comunica com a gente de forma simples e de uma forma que a gente possa entender. Sim. Né? Existe sim um mistério, muitas vezes, que Deus também quer aguçar a nossa curiosidade para buscar Ele, né? Mas também Deus não vai dar uma coisa assim impossível de ser compreendida ou interpretada. Com certeza. Então, que Deus te abençoe grandemente. Muito obrigada, prima, Imagina. pela participação. A gente É ainda uma vai alegria. gravar outros Sim. vídeos juntas. Vamos gravar sobre visões e tudo mais que Deus nos direcionar. Tá bom? Isso aí, pessoal. Obrigada. Deus abençoe. Tchau. Tchau.